Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo deste ciclo sobre o suicídio. Este é o nosso segundo estudo, nós começámos na semana passada e começámos com os conceitos de suicídio na ótica comum, mas principalmente na ótica espírita. Nós hoje vamos dar continuidade com o estudo Razões do Suicídio, mais na ótica espírita, e à medida que vamos avançando, vamos entrando completamente na visão espírita sobre o suicídio. Eu convido a todos, como é normal nos nossos estudos, para uma breve prece, e mais neste estudo, em que as nossas preces são não só de alinhamento no início e de gratidão ou agradecimento no final, mas as nossas preces dos estudos de domingo à noite dirigem-se a todos os suicidas. Suicidas conscientes ou inconscientes, os inconscientes que ainda estamos encarnados, porque eu acho que somos todos, não é? De acordo com o que nós vamos estudando e lendo, principalmente no livro do Dr. Edson de Siqueira, Suicídio Inconsciente, e quem o quiser adquirir, somos nós, Caminhos de Amor e Paz, que o temos aqui em Portugal. Posto isto, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, vamos tranquilizar o nosso coração e a nossa mente e vamos irradiar as nossas vibrações para todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos reunidos em nome de Jesus. Pela vontade expressa do nosso amado Criador, princípio inteligente, o nosso amado Pai Celestial. E nestes estudos de domingo, principalmente nestes estudos de domingo, nós elevamos o nosso pensamento à nossa amada Maria de Nazaré, que é a grande luminar do trabalho dos muitos servos de Maria que trabalham na espiritualidade, mais especificamente no Vale dos Suicidas. E assim, amados, aqui nos reunimos em vosso nome, para em vosso nome refletirmos sobre estas verdades tão duras no plano físico e no plano espiritual, para aprendermos sobre elas, para podermos orar por elas, para as compreendermos profundamente ou dentro da capacidade que já vamos tendo. Porque o conhecimento, conforme o nosso amado Mestre Jesus nos ensinou, é o grande pilar da nossa evolução. Onde há luz, não há lugar às trevas. E a luz vem-nos pelos princípios maiores das leis divinas. A luz vem-nos pela fonte criadora do nosso Pai Celestial. E assim, humildemente, reunidos como um só, nos fazemos presentes para convosco trabalharmos como sabemos e podemos, para que a luz se faça em todos os corações, mas principalmente em nós mesmos. E ampara-nos, Mãe Maria, num estudo e num tema tão duro e tão difícil. E assim te pedimos que fiques conosco, amparando-nos a todos. E nós vibramos por todos. E que assim seja, com a graça do nosso Pai Celestial. E assim, queridos companheiros, o nosso tema hoje é razões do suicídio. E as razões do suicídio numa vertente que são os problemas morais. Porque razões do suicídio nós temos muitas, não é? E nós já vamos passar aqui, resumidamente, a ver algumas de que nos fomos lembrando à medida que íamos estruturando o nosso estudo de hoje. Portanto, nós temos os problemas morais, temos os problemas mentais,
com a depressão nestes nossos dias a tomar uma posição bastante dianteira, não é? Temos as obsessões espirituais, temos a solidão, saúde irregular e o desespero desse fator, o bullying, o luto, os problemas de relacionamentos sociais, dificuldades financeiras e profissionais, abusos de droga e timidez. E nos dias que correm, e como nós falámos no último domingo, o suicídio tem que ser falado com cautela, com o cuidado que nos é possível, com imensa compaixão, mas tem que ser falado para esclarecer, para que o entendamos, para que o estudemos e para que o possamos prevenir. Na nossa ótica, o suicídio é um problema psicossocial. Como nós vimos, muitas destas causas são causas sociais. São causas de segregação, são causas a vários níveis sociais, são causas morais, a vários níveis morais, são causas de exacerbado orgulho de raça, o orgulho de país, exacerbado orgulho financeiro, que vai excluindo todos os outros, mais frágeis, com mais debilidades ou com menos preparação, não aguentam os desafios que esta vida lhes oferece. E por isso o problema do suicídio não é um problema individual, não é um problema só de questões morais, mentais, ou de condição social, económica e financeira, profissional. É um problema essencialmente psicossocial. E sendo um problema psicossocial, a responsabilidade é de todos nós, que fazemos parte desta sociedade, que vivemos nesta sociedade e que vamos permitindo que as coisas se perpetuem. Muitas vezes não o conhecemos, mas como nos ensinou Jesus, não só somos responsáveis pelo mal que fazemos, mas somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Por isso chegou a hora de termos que falar e termos que estudar estes temas tão difíceis. E vamos começar aqui só por referir, ainda nas causas ou as razões em termos genéricos do suicídio, no livro do Dr. Edson Siqueira, ele tem no ponto 4 as formas de suicídio inconsciente, em que ele refere, como nós já referimos aqui, as drogas psicoativas, e a nossa sociedade é pródiga em criar mais drogas ainda, e algumas são socialmente aceites, a alimentação, o desrespeito pelos ritmos biológicos, e cada um tem os seus, o desrespeito aos limites físicos e mentais, o desrespeito aos sentimentos e às emoções e o consumismo exagerado. Aliás, o consumismo é quase sempre exagerado, porque deixa de ter a ver só com as necessidades básicas que nós temos. Então vamos assim refletir um bocadinho sobre o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, na parte final da questão 941, isto para fundamentar os problemas morais, que é sobre eles que nós hoje estamos a refletir aqui. A última parte da questão 941 do Livro dos Espíritos, que tem a ver com temor da morte, diz o seguinte quanto ao homem moral. O homem moral que se elevou acima das falsas necessidades criadas pelas paixões, experimenta desde este mundo gozos desconhecidos pelo homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam pela sua alma, sem lhe deixarem impressões dolorosas. Portanto, o homem moral é aquele homem que já, de alguma forma, se elevou
acima dos materialismos que nós aqui indicamos como algumas das causas do suicídio. E vai buscar para si, para o seu coração, a serenidade e a calma tão necessária para que o nosso espírito possa viver com tranquilidade dentro deste invólucro material e encarnado, não é? Portanto, é o homem, não só pela sua índole moral, mas mais do que isso, pela sua capacidade de entender o mundo à sua volta e separar o necessário do desnecessário. Separar aquilo que faz falta neste mundo e viver neste mundo, porque aqui estamos para as nossas experiências evolutivas necessárias ao nosso progresso e ao progresso de nós todos, não é? Mas vai também tendo a consciência de que há muita coisa de que nós realmente não precisamos e que nós o que precisamos realmente é paz e tranquilidade, é serenidade. Se nós formos a 942, e esta já na parte dos desgostos da vida pelo suicídio, nós vamos ver que, como também aqui é dito no livro dos Espíritos, todos nós buscamos nesta vida o quê? A felicidade, não é? Todos nós buscamos o quê? O bem-estar, a calma, a serenidade, mas depois por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta de força da fé, digamos assim, para conseguirmos manter-nos firmes, muitos de nós não conseguimos seguir exatamente esse propósito. E o esforço é grande, o esforço é muito grande para todos, porque todos estamos no mesmo trilho, todos queremos as mesmas coisas. A forma como nós temos de as alcançar é que difere de uns para outros, consoante o seu conhecimento, a sua informação, o seu nível, portanto, evolutivo e a sua abertura consciencial. E para fundamentar esta questão da felicidade e fazer aqui a ponte entre o homem moral, que é no fundo o ponto de partida para chegarmos aos problemas de ordem moral de que vamos falar, vamos ver aqui a nossa questão 942, que vem logo a seguir, antes ainda dos desgostos da vida pelo suicídio, ou seja, é mesmo a última questão a seguir àquela do homem moral. Peço-vos desculpa que saltei aqui, ia saltar, não saltei, ia saltar uma questão. Então diz-nos a 942. Algumas pessoas, perguntou Allan Kardec à falange do Espírito da Verdade, não acharão estes conselhos para ser feliz na Terra um pouco banais, no que diz respeito ao homem moral? Não verão neles o que chamam de lugares comuns, verdades continuamente repetidas? E não dirão elas que definitivamente o segredo para ser feliz consiste em saber suportar a sua infelicidade? E a falange do Espírito da Verdade respondeu o seguinte: há as que dirão isso, e em grande número, mas algumas delas parecem-se com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Gostariam de ser curadas sem remédios e continuam a sofrer indigestões por si mesmo provocadas. E aqui é um incentivo claro ao estudo, a tomarmos o remédio, a fazermos a dieta, a seguirmos no fundo pelo caminho e pela orientação do caminho, que às vezes é pedregoso ou quase sempre, mas que se formos persistentes nós vamos ver que essas pedras se vão aliviando ao longo do nosso caminhar, à medida que a nossa consciência se vai abrindo, que é o mesmo que dizer, à medida que nós vamos tomando consciência e vamos interiorizando em nós as aprendizagens que vamos fazendo ao longo deste caminho. Eu trago-vos aqui, como já fizemos no último dia, um caso de suicídio. E como fizemos no último dia, nós vamos fazê-lo com muito cuidado e com muita delicadeza, tanto quanto é possível num tema destes. Por isso eu vou referir onde é que este caso está, para que possam lê-lo na íntegra, na intimidade das vossas reflexões e do vosso estudo. E é um caso de suicídio que tem a ver com problemas morais, que é o tema da nossa reflexão e o nosso estudo de hoje. Portanto, este caso encontra-se na Revista Espírita
de 1858, em julho de 1858, e diz respeito, de facto, a suicídio por amor. E esta história ocorreu em França, no século XIX, e tem a ver com um suicídio de um jovem de nome Louis, que namorava há bastante tempo com uma rapariga chamada Victorine. E num jantar, ao fim de muitos anos, de alguns anos de namoro, eles resolveram, como ainda não tinham as condições necessárias para se poderem casar, resolveram almoçar e começar a almoçar e a jantar juntos para assim terem mais proximidade. E um dia, num jantar, por uma questão frívola, eles discutiram, disseram palavras impensadas e Louis saiu de casa. Victorine ficou muito preocupada, mas pensou que o noivo estaria sentado nos degraus à porta de casa, como às vezes acontecia quando alguma coisa não corria muito bem. E decidiu não ir ver onde é que o noivo estava. Passado um tempo, ouviu muito barulho à porta de casa, abriu a porta e o noivo tinha, de forma impensada e propositada, posto termo à vida mesmo ali. Allan Kardec conversou com este espírito e na pergunta 5 desta história, que eu não vou ler a história toda, o relato, no fundo, Allan Kardec perguntou a Louis: o suicídio de Louis encontra dupla no desvario que lhe acarretou a obstinação de Victorine? E ele respondeu sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de cobardia. Contudo, é sempre um suicídio. Observação. Dizendo que este suicídio é menos criminoso aos olhos de Deus, isso significa, evidentemente, que há criminalidade, embora em menor grau. A falta consiste na fraqueza que ele não soube vencer. Era, sem dúvida, uma prova a que sucumbiu. Ora, os espíritos nos ensinam que o mérito consiste em lutar vitoriosamente contra as provas de todos os géneros, que são a própria essência da vida terrena. Depois ele foi invocado mais tarde, foram perguntadas várias questões, eu também não vou partilhar aqui convosco, peço desculpa, mas não posso, em termos de respeito por aqueles que vão ver este estudo, ou poderão fazê-lo, como eu já referi no estudo passado, e que possam ter menos informação e possam ter maior sensibilidade. Na última resposta deste caso, pergunta Allan Kardec a Louis: dizeis que tendes um desgosto, qual é? E Louis respondeu: fiz mal em abreviar a vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível suportar tudo aquilo a morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz, sofro, e é sempre ela que me faz sofrer. Parece-me estar sempre à sua porta, ingrata. Mas não falemos nem pensemos mais nisso, que me incomoda bastante. Adeus. E aqui, Louis deixou claro que a morte não é solução para nada, quando ela é precipitada e quando ela decorre de uma forma tão pouco correta. Porque vamos abreviar o nosso tempo de vida, como falámos na lição passada. E como nós vamos sabendo pelos livros que lemos sobre o tema, e sobre o vale de suicidas, que nós já vamos falar um bocadinho, nós vimos que se o espírito vem com um projeto reencarnatório, por suposto, de 100 anos, e ele tira a sua vida aos 70, ele pode ficar no vale dos suicidas 30 anos. E é um grande sofrimento, não é?
Todos os casos são, cada caso é um caso e todos os casos são diferentes, e portanto não podemos nunca em nada fazer generalizações, e aqui também não. Mas é uma possibilidade que muitos dos livros que nós lemos sobre o suicídio nos indicam. E, portanto, embora a vida continue, o processo da morte por suicídio, em vez de resolver os problemas que as pessoas têm neste plano, eles vão perpetuá-los e intensificá-los e agravá-los ainda mais, logo imediatamente, mas depois, para retificar todo esse processo, as reencarnações são bastante complicadas. E quem nos pode dar testemunho vivo dessa situação é Ivone do Amaral Pereira, nos seus livros, tanto no livro Memórias de um Suicida, como nos livros de romance que ela escreveu, onde reflete a sua vida nas diferentes encarnações. E muitas das encarnações de Ivone do Amaral Pereira terminaram em suicídio, um deles aqui em Lisboa, no Tejo. Portanto, ela tem todo o mérito e todo o conhecimento para falar deste tema. E é exatamente para falar sobre isso e sobre Ivone que nós vamos ver aqui alguns pequenos trechos do livro Memórias de um Suicida, que foi psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Camilo Cândido Botelho, que era o nosso Camilo Castelo Branco. E ele é escrito, ele relata, é um livro grande, grosso, é um livro que não é fácil de ler, porque todos estes temas são temas que a nós nos tocam muito e são dolorosos para toda a gente, mas que eu aqui vou com muito cuidado ler uma ou outra coisa para nós fundamentarmos aqui a questão das razões do suicídio, o que é, como é, neste pequenino trecho. Eu deixo aqui a indicação, quem conseguir arranjar, eu não tenho, que há um outro livro sobre o Vale dos Suicidas, que se intitula No Vale dos Suicidas e foi escrito por Evaristo Humberto de Araújo. Se eu conseguir, entretanto, encontrá-lo, eu partilharei convosco esta informação. Ora bem, o Vale dos Suicidas, diz-nos Ivone, ou Camilo, por Ivone, logo no capítulo 1, que se intitula exatamente O Vale dos Suicidas. Na página 25 deste livro, mas em todo este capítulo, ele vai dizendo que existem vários vales, como o Vale dos Leprosos, por exemplo, e todos eles são bastante densos. Mas vamos ver como é que ele define aqui o suicídio. E diz ele: o suicídio, porém, é uma teia envolvente em que a vítima, o suicida, só se debate para cada vez mais confundir-se, tolher-se, embaraçar-se. Sobrepõe-se a confusão. Agora, a persistência da autossugestão maléfica recordava as lendas supersticiosas ouvidas na infância e calcadas por longo tempo nas camadas subconscientes. E, portanto, vejamos aqui que os problemas morais, e Camilo também, um suicídio, ele também foi um suicídio por esta razão, mas onde se pode acrescentar a questão da cegueira, a questão da doença física, não é? E a saturação da doença física. Aí ele descreve aqui um pouco o vale dos suicidas, mas eu não vou referir aqui. Em determinada parte, diz-nos o seguinte. Ele diz-nos que, eu não vou descrever, mas vou citar assim ligeiramente. O Vale dos Suicidas é uma colónia espiritual, é um plano espiritual, no umbral, é um plano de grande sofrimento, de grande dor, escuro, lamacento e difícil de se viver. São vários os seres que ali habitam e são vários os níveis de sofrimento que eles têm. E é difícil não só pelo seu sofrimento, pelas condições vibratórias em que eles estão, como pela psicosfera que todos eles vão criando nesse mundo e nesse redor. E até é perigoso, de alguma forma,
porque o nível vibracional dos seres que ali estão, como eu disse, tem várias causas, não é? Todos o suicídio, mas com vários graus, várias causas, várias origens, e criam de facto bastante turbulência. Então ele descreve-nos o Vale dos Suicidas e depois diz-nos assim: periodicamente, singular caravana visitava esse antro de sombras. Era como a inspeção de alguma associação caridosa, assistência protetora de instituição humanitária, cujos abnegados fins não se poderiam pôr em dúvida. Vinha à procura daqueles dentre nós, cujos fluidos vitais, arrefecidos pela desintegração completa da matéria, permitissem locomoção para as camadas do invisível intermediário ou de transição. Suponhamos tratar-se a caravana de um grupo de homens, mas na realidade eram espíritos que estendiam a fraternidade ao extremo de se materializarem o suficiente para se tornarem plenamente percebidos à nossa precária visão e nos infundirem confiança no socorro que nos davam. Portanto, estes espíritos, esta caravana de socorristas, tinha que fazer um esforço grande vibracional para conseguir serem vistos pelos espíritos que estavam numa vibração inferior no Vale dos Suicidas. E continua ele: trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale, de um a um, em coluna, rigorosamente disciplinada, enquanto olhando-os atentamente distinguíamos, à altura do peito de todos, pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema sem distintivo. Senhoras faziam parte dessa caravana. Precedia, porém, a coluna pequeno pelotão de lanceiros, qual batedor de caminhos, ao passo que vários outros milicianos da mesma arma rodeavam os visitadores como tecendo um cordão de isolamento, o que esclarecia serem estes muito bem guardados contra quaisquer hostilidades que pudessem surgir do exterior. Com a destra, o oficial comandante erguia alvinitente flâmula, na qual se lia em caracteres também azul celestes esta extraordinária legenda que tinha o dom de infundir exupitável e singular temor. E dizia: Legião dos Servos de Maria. E esta Legião dos Servos de Maria tem como grande apoio os nossos irmãos hindus. Um médico que se fazia acompanhar que se fazia nesta caravana e acompanhar por estas servas e por estes servos, era hindu e tinha um turbante hindu. E para onde é que eles produziam? Eles iam para o Hospital Maria de Nazaré. Geralmente, os infelizes assim socorridos encontravam-se desfalecidos, alucinados ou doloridos. Em geral, aqueles que arrojam ao suicídio esperam livrar-se para sempre de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimento e problemas considerados insolúveis pela tibiez da vontade deseducada que se acovarda em presença muitas vezes da vergonha, do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos em enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça, ou seja, das leis divinas. E diz-nos Camilo Castelo Branco, ou, aqui neste livro, Camilo Cândido Botelho: enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo, a fim de me escotearem a alma de descrente e rebelde com merecida justiça.
Se nós avançarmos um pouco ao capítulo 3º deste maravilhoso livro, logo no início, referente ao Hospital Maria de Nazaré, diz-nos ele: depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grandes distâncias, vimos que foram descerradas as persianas das carruagens onde eles iam. Eles iam em carruagens brancas, puxadas por cavalos brancos. Os socorristas, todos eles se vestiam de branco. E eles assim iam caminhando, facultando a possibilidade de distinguir no horizonte, ainda afastado, severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada fortaleza se elevava, impondo respeitabilidade e temor na solidão de que se cercava. Portanto, vejamos, o perigo era grande, não é? O perigo era muito grande. E diz-nos mais adiante: legião dos servos de Maria, seguindo-se esta indicação que emocionante compeliu-nos a novas apreensões. Quando chegaram lá, Polónia correcionou. E para terminar, eu vou aqui ler um pouco mais à frente o seguinte: o suicídio absolutamente não me matara. Eu continuava vivo e bem vivo. E assim, queridos companheiros, por hoje, com razões do suicídio, com respeito a problemas morais, porque Camilo também cometeu suicídio por amor, nós chegamos ao fim deste estudo e vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, à nossa querida Mãe Maria, e vamos agradecer, amada Mãe Maria, de luz, de paz e de bondade. Gratidão imensa por nos teres dado a força, o alinhamento e a oportunidade de podermos a teu serviço e por respeito a todos aqueles que são os teus servos neste trabalho maravilhoso de socorro a todos aqueles que não tiveram força, que estavam doentes, em sofrimento e não aguentaram a pressão deste mundo tão pesado e partiram antes de tempo. Que a tua luz, a tua paz e o teu amor possa estar sempre resplandecente em todos estes lugares e aqui na Terra também, porque em muitos locais nós sofremos os mesmos horrores. E muitos de nós, noutras vidas, já passamos pelo vale dos suicidas, já tivemos o teu abnegado, misericordioso e de enorme compaixão, apoio e luz. E assim te pedimos, humildemente, que possamos aqui nesta oração irradiar um pouco de luz para todos eles, para todos nós e para toda a humanidade. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, chegamos ao fim deste nosso estudo, desta nossa reflexão. Estes ensinamentos têm que ser aprofundados. Quem tiver os livros, nós aconselhamos que leiam, que estudem, que façam uma prece inicial antes de estudarem estes temas tão profundos, façam uma prece de agradecimento no final de lerem, para que assim fiquem mais fortalecidos e mais preparados para continuarem a sua vida do dia a dia. Convido a todos para amanhã, para o nosso Evangelho no Lar, às 21 horas, e depois a 8 dias, às 9 da noite, no próximo domingo, cá nos encontraremos para mais um estudo sobre esta temática do suicídio. Que o nosso Pai Celestial vos abençoe a todos, que a nossa Mãe Maria nos ilumine e nos proteja, hoje e sempre, e que assim seja. Uma noite abençoada para todos. Até amanhã.